Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver: Erechim registra pontos de alagamento após chuva na última semana. E também homem é baleado aqui em bairro de Erechim. No trânsito, motociclista é preso com adulteração de veículo e acidente acontece no centro de estação. Essas e outras notícias para você a partir de agora no Bom Dia Notícias que está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira ao vivo aqui pela TV Bom Dia. E a gente já começa falando para você da chuva que chegou aqui no Alto Uruguai na última sexta-feira, na última quinta-feira, né? Olha, a previsão dos meteorologistas aí chegou em torno de 90 milímetros de chuva, segundo a medição, né, do pessoal que trabalha na meteorologia. Aqui em Erechim foram registrados até alguns pontos de alagamentos. Veja na reportagem. A tão esperada chuva chegou em Erechim na noite desta quinta-feira, 21 de maio. E com ela foram registrados pontos de alagamento no município. Como é possível ver na imagem, a rua Dr. João Caruso, no bairro Industrial, teve a via coberta por água, dificultando a passagem dos veículos. Segundo o Climatempo, até a tarde desta sexta-feira já havia chovido cerca de 25 milímetros. A expectativa é que chegue ao total de 50 milímetros. Agora a gente passa a falar de segurança pública, porque daqui a pouquinho tem mais previsão do tempo para você. Fica com a gente porque logo mais a gente fala da previsão do tempo. Mas agora nós vamos falar de segurança pública, porque um homem foi baleado aqui em Erechim neste fim de semana. Olha, um rapaz de 23 anos deu entrada no Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim após ser baleado na madrugada deste domingo. Gabriel Soares Menezes teria sido atingido no bairro Presidente Vargas. De acordo com a equipe médica, o projétil ficou alojado na coluna cervical dele e perfurou também a coxa. Ele passou por uma cirurgia e o estado de saúde dele não foi divulgado. O caso está sendo investigado agora pela Polícia Civil. Seguimos com mais informações para você. Um motociclista foi preso por adulteração de veículo aqui na região. Olha, foi durante a tarde da última sexta-feira, quando a Brigada Militar realizou a abordagem de uma moto modelo Honda CG 125 de cor preta na rua Antônio Gauer, no bairro Aeroporto. Em verificação a este veículo, os policiais constataram que o chassi e o lacre da placa da moto haviam sido violados, bem como o número do motor que não pertencia àquela motocicleta. O condutor não soube informar qual a situação da motocicleta estar sem o chassi, com o chassi adulterado. Diante dos fatos, o rapaz de 28 anos de idade foi preso e encaminhado para a delegacia e logo após ser ouvido, ele foi liberado. Nós tivemos também registros de um acidente de trânsito que aconteceu numa avenida no centro de estação. Olha, um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira na Avenida Lido Tagliari, na região central de estação. A colisão envolveu um carro modelo Fiat Uno e um caminhão Ford. Aconteceu no cruzamento da avenida da rua Otília Andrioli, em frente à estação rodoviária. Ninguém ficou ferido. A Brigada Militar foi acionada para registrar esta ocorrência. E um foragido da justiça foi preso aqui em Erechim. Olha, esse fato aconteceu após a Brigada Militar abordar um homem que estava em atitude suspeita na rua Joaquim Brasil Cabral, no centro aqui da cidade. Foi na noite da última sexta-feira. De acordo com os policiais, foi constatado que o mesmo estava com mandato de prisão. Diante dos fatos, o homem de 24 anos de idade foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após levado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanece à disposição da Justiça. O motivo para o mandato de prisão ter sido expedido pela Justiça deste homem não foi divulgado pela Brigada Militar. Seguimos com mais detalhes para você que está nos acompanhando. Olha, um homem foi preso com uma pistola ilegal em Getúlio Vargas. Esta prisão aconteceu durante a noite da última sexta-feira, quando a Brigada Militar foi informada sobre uma discussão entre pessoas em uma via pública, lá em Getúlio Vargas. No local, os policiais foram informados do que os autores teriam saído de um automóvel modelo Fiat Palio e que estariam com uma arma de fogo, na Avenida Engenheiro Firmino Girardello.
Os policiais então perceberam este veículo parado aí com uma pessoa dentro e então realizaram uma abordagem. Em revista pessoal mesmo, foi encontrada uma pistola calibre 45 com 4 munições e 2 carregadores. Diante dos fatos, o homem de 20 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia de Erechim, onde foi lavrado seu auto de prisão em flagrante. Logo após o mesmo ser ouvido, ele foi levado ao presídio estadual de Getúlio Vargas, onde permanece à disposição da justiça. Olha, agora a gente vai falar o quê? Após perdas nas lavouras, isso? Vamos lá, olha, após perdas nas lavouras, gaúchos precisam de chuva. Te liga na informação. Em tempos de crises, não apenas da crise do coronavírus, mas também do problema dramático gerado pela estiagem em centenas de municípios gaúchos, as definições de tempo bom e de tempo ruim precisam ser atualizadas. Ao menos 390 municípios decretaram situação de emergência nos últimos 6 meses. Veja só essas imagens do Rio Uruguai, gravadas no Parque Estadual do Turvo, no Noroeste Gaúcho. Neste momento, tudo que os produtores gaúchos mais querem é olhar para o céu e ver um tempo feio, preparado para a chuva. Realidade desta quinta-feira. Os rios estão rasos, muitos vertedouros secaram e parte da produção já foi perdida. O rio Jacuí, um dos mais fortes rios do Rio Grande do Sul, havia ficado fraquinho, um riacho, até o fim da primeira quinzena de maio, como mostram as imagens de Renato Thompson gravadas com um drone. A chuva daquela semana, entretanto, já trouxe esperança e reforçou o volume do velho Jacuí em 43 centímetros. E a esperança para o fim da estiagem no Rio Grande do Sul se renova. Preparem os guarda-chuvas. Vai chover. Olha, gente, voltamos com o nosso Bom Dia Notícias e agora a gente vai falar para você que após uma aglomeração de pessoas, um foragido da justiça foi preso aqui em Erechim. Olha, na madrugada do último sábado, a Brigada Militar foi até a rua São Sebastião, lá no bairro Poleto, onde havia uma denúncia de uma aglomeração aí de várias pessoas. No local, os policiais abordaram e identificaram cerca de 40 pessoas que estavam juntamente aí todas no mesmo local lá, hein? Que festão que estava acontecendo, hein? Olha, no meio dessas 40 pessoas estava um homem de 33 anos de idade foragido da justiça. Diante dos fatos, o mesmo foi preso e aí encaminhado até a delegacia de polícia, onde foi lavrado o registro e logo após ele foi levado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanece à disposição da justiça. O estabelecimento, onde é que estava lá, ó, todo mundo dançando, foi fechado pela polícia. E agora o proprietário foi ouvido e assinou um termo circunstanciado confeccionado no local. Ele vai responder pelo crime de descumprimento de decreto à ordem pública. Vamos agora esperar, né? Acabou a festa, rapaz. O pessoal tava lá, ó, mais de 40 dançando. Eita! Chegou lá, acabou com o bailão clandestino. Quem disse que aqui nós não temos bailão clandestino? Acharam que era só coisa de Porto Alegre lá nessa semana, né? O pessoal tava pegando o ônibus indo pro bailão clandestino. Aqui não teve não, o pessoal foi a pé, mas a polícia bateu lá igual, viu? Ó, gente, não pode, viu? Não pode. É questão de saúde, além de da polícia. Não aglomerem pessoas. Vamos seguindo com mais informações. Olha, uma carreta com placas de Machadinho tombou na RS 343 em Cacique Doble. O motorista de uma carreta com placas de Machadinho carregada de soja precisou ser levado até o Hospital de São José do Ouro na tarde do último domingo, depois desse acidente lá na RS 343, próximo à altura da reserva indígena de Cacique Doble. De acordo com populares, ele seria morador de Maximiliano de Almeida e trafegava pela rodovia quando uma das partes da carreta que estava com soja acabou tombando e o caminhão saiu da pista. A parte da cabine atingiu o barranco e a carga da carreta
traseira tombou, espalhando aí parte em cima da pista e do acostamento. Os bombeiros voluntários de Cacique Doble fizeram o primeiro atendimento a esse condutor e logo após a equipe de São José do Ouro auxiliou. Segundo o hospital, o condutor passou por exames, mas aparentemente não apresenta lesões graves, apenas sente dores em uma das pernas. Depois do acidente, 2 indígenas acabaram se desentendendo lá no local e um deles foi atingido por uma pedrada. Ele foi levado inconsciente até o Hospital São Roque de Cacique Doble. O estado de saúde do condutor aí e também do indígena não foi divulgado. Mas peraí, o que o indígena foi fazer lá? Né? Essa é a pergunta. Olha, tudo bem, aconteceu lá perto da reserva de Cacique Doble, esse acidente de trânsito aí. Mas isso aí serve para todo mundo, né? Se você vê um acidente na estrada e tem aí os bombeiros, tem a polícia rodoviária, não pare, deixa o pessoal trabalhar, você vai fazer o que lá, né? Aí os índios foram lá, um índio não era amigo do outro, acabaram brigando lá, aí a polícia, em vez de atender a ocorrência, tem que separar os índios e para piorar a história, às vezes só tem uma ambulância, tem que socorrer o índio que tomou uma pedrada. Mas é brincadeira essa história, isso aqui parece novela, essas notícias. Vamos seguindo com mais informações para você. Olha, um foragido da justiça foi preso no bairro Presidente Vargas, aqui em Erechim. Olha, ainda na tarde do último sábado, um homem que estaria em atitude suspeita foi abordado na rua Josefina da La Rosa, no bairro Presidente Vargas. De acordo com a Brigada Militar, ele estava com mandato de prisão. Diante dos fatos, o homem de 51 anos de idade foi preso, levado para a delegacia de polícia, ouvido e logo após encaminhado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde agora permanece à disposição da Justiça. O motivo para o mandato de prisão ter sido expedido pela Justiça contra esse homem não foi divulgado pela Brigada Militar. Seguimos com mais informações para você que está nos acompanhando. Olha, agora uma micro e pequena empresa, as micro e pequenas empresas terão uma ajuda de 16 bilhões de reais para enfrentar a pandemia. A informação foi divulgada pelo governo federal na última semana. Veja. São 15,9 bilhões de reais para garantir que pequenos negócios mantenham empregos durante a pandemia do novo coronavírus no país. As empresas poderão pedir empréstimos de valor correspondente a até 30% de sua receita bruta obtida no ano de 2019. E caso tenha menos de 1 ano de funcionamento, o limite do empréstimo será de até 50% do seu capital social ou até 30% da média de seu faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades. E as empresas beneficiadas assumirão o compromisso de preservar o número de funcionários. Igor é dono de uma loja de açaí em Brasília. Sem o faturamento de rotina, o empresário precisa contar com empréstimos bancários e não tem sido fácil. A expectativa é grande agora. Eu vou ficar atento às regras e vou querer participar desse processo porque realmente a gente tem precisado, a gente está perdendo nosso fôlego a cada semana e essa linha vai vir para a gente suprir, tapar os buracos que ficaram abertos aí nesse período. Os recursos recebidos do Pronamp não poderão ser destinados para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios. As instituições financeiras participantes poderão formalizar as operações de crédito em até 3 meses. E o prazo para pagamento do empréstimo será de 3 anos. No mundo, o debate tem sido da dificuldade que as empresas que estão passando pela crise estão tendo de acessar crédito. Os bancos têm que dar mais dinheiro para aqueles que estão em mais dificuldade agora. É uma equação que não é fácil de você resolver. Então é isso que estamos trabalhando. Voltamos a falar de trânsito para você porque um condutor embriagado causou um acidente aqui em Erechim. Olha, esse fato aconteceu na rua Espírito Santo, no bairro Bela Vista, na noite do último sábado. E envolveu um automóvel modelo VW Gol e um veículo modelo... 2 veículos de modelo VW Gol, hein? No local, os agentes municipais de trânsito informaram que tentaram abordar um dos automóveis, porém o motorista desobedeceu a ordem de parada pelos agentes e tentou fugir, colidindo contra o outro Gol que estava estacionado. O condutor, é um Gol e um Golf, na verdade. O condutor do Golf apresentava visíveis sinais de embriaguez, sendo efetuado então o etilômetro que acusou que ele estava embriagado. Diante dos fatos, o homem de 53 anos de idade foi preso, levado para a delegacia, onde foi lavrado
registrado o seu auto de prisão em flagrante. Logo após ser ouvido, ele pagou fiança e foi liberado. Muito bem, seguimos com mais detalhes para você que está nos acompanhando. O que é agora, Marcão? Eu me perdi aqui. Ainda não se sabe se é possível ter Covid-19 mais de uma vez, hein? Olha, essa informação é muito importante, porque tem gente que acha que porque pegou o Covid-19 e não aconteceu nada, não vai pegar de novo essa maldita dessa doença, viu? Mas é preciso se cuidar, gente. Ainda essa doença é um mistério, essa desgraça aí, ó. Isso aí é um mistério que os cientistas ainda estão estudando, né? Então é preciso ficar atento. Veja na reportagem. Para a Organização Mundial da Saúde, está recuperado o paciente que teve 2 resultados negativos para o novo coronavírus, com pelo menos um dia de intervalo. Isso nas ocorrências graves. Nos casos leves, quem não apresenta os sintomas após 14 dias do início da infecção. Na China, com o número de novos casos de Covid-19 reduzidos a menos de 100 por dia, o percentual de recuperação é de cerca de 94%. O Brasil ainda registra um número alto de novas ocorrências diárias e, por isso, o índice de recuperação aqui é bem menor, 40%. Segundo o Ministério da Saúde, isso acontece porque muita gente ainda está em tratamento, como os pacientes acompanhados pelas secretarias estaduais de saúde e aqueles hospitalizados por síndrome respiratória aguda grave. Esta especialista afirma que, mesmo após a boa notícia da alta hospitalar, alguns pacientes ainda vão precisar de observação. São pessoas que vão necessitar de um cuidado de saúde mais prolongado, mesmo quando forem para casa. Provavelmente fisioterapia respiratória, fisioterapia motora. Em relação a alterações pulmonares, né, alterações do pulmão, não sabemos se as pessoas ficam com alterações definitivas a longo prazo. Ainda precisamos de várias avaliações para termos essa certeza. A médica também alerta que a prevenção não deve ser deixada de lado. Até o momento, nós não sabemos dizer se uma pessoa pode contrair de novo a Covid-19, porque ainda temos pouco tempo de doença. Por isso, a recomendação é que mesmo que as pessoas que já tiveram a doença mantenham as medidas de isolamento social, uso de máscaras e a higiene das mãos. Olha, eu vou falar o seguinte, o Marcão já percebeu essa notícia aqui, porque ele leva seguidamente o Spike no veterinário. Mike, eu sempre chamo o teu cachorro de Spike, eu nunca acerto. Mas olha, o Marcão leva seguidamente o Mike no veterinário, né? E quem é assim como o Marcão, que leva no veterinário seguidamente, já percebeu as mudanças desses tipos de serviço nesse momento da pandemia, né? É preciso aí ter um cuidado redobrado com o animalzinho e também com as pessoas. Por isso que a gente traz uma reportagem para você, para mostrar quais foram as mudanças nos setores dos veterinários aí nesse momento da pandemia. O que fazer se seu animal de estimação ficar doente? Em caso de urgência, hospitais veterinários e clínicas são considerados serviços essenciais, ou seja, estão liberados pelo governo para funcionar. Mas consultas de rotina e procedimentos devem ser agendados para evitar aglomeração. Eu faço agendamento, então eu tenho que fazer uma castração. Eu preciso fazer o quê? Preciso fazer exame desse animal previamente. Eu posso agendar para poder eu ter a hora certa de levar esse animal, fazer esses exames, né, e já deixar com o jejum feito. O Brasil é o segundo país com maior número de pets, atrás apenas dos Estados Unidos. No total, são 140 milhões de animais de estimação. Segundo o IBGE, os lares brasileiros têm mais cães e gatos que crianças. O teleatendimento ainda não é permitido por lei na medicina veterinária. Então, uma solução para evitar ter que sair com o pet é o atendimento em casa. Alguns estabelecimentos oferecem esse serviço. A gente tem uma equipe hoje que vai até a casa do tutor, toda paramentada, óculos, máscara, luva, aquele roupão de proteção, para poder evitar que esse caso do animal se torne uma urgência ou uma emergência. Olha, 60 bilhões de reais serão enviados a estados e municípios para enfrentarem a pandemia, principalmente no setor da economia e da saúde. Te liga na informação.
Na mesma mesa, executivo e legislativo, e por videoconferência, os governadores do país. O objetivo, discutir a sanção do projeto de lei que libera 60 bilhões de reais para estados e municípios. Mas o presidente Jair Bolsonaro destacou a necessidade de contrapartida, que não haja reajuste dos servidores e sinalizou que deve vetar parte do projeto que garante aumento de salário a algumas categorias. Quando se fala que os informais perderam muito, que os formais também, muitos perderam seus empregos ou tiveram seus salários reduzidos, a cota de sacrifício dos servidores, pela proposta que está aqui, não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem. Os governadores apoiaram o veto e falaram sobre a importância da reunião para a construção de um consenso entre todos os poderes neste momento de pandemia mundial. Para eles, a sanção do projeto deve ser urgente para que estados e municípios possam receber a primeira parcela dos recursos ainda em maio. Isso é crucial para os entes federados, porque nós estamos vivendo um momento de uma perda brutal das nossas receitas. O Brasil precisa estar unido para vencer a crise, ajudar e proteger a saúde dos brasileiros. Os presidentes da Câmara e do Senado defenderam o projeto aprovado pelos parlamentares e pediram responsabilidade para enfrentar a pior crise sanitária do país. Chegou a hora de todos nós darmos as mãos. Chegou a hora de todos nós levantarmos uma bandeira branca, porque nós estamos vivendo um momento excepcional, um momento de guerra, e na guerra todos perdem. A união de todos no enfrentamento à crise vai criar, com certeza, as melhores condições para que no segundo momento nós possamos tratar no pós-pandemia da nossa recuperação econômica e da recuperação, dos empregos dos nossos brasileiros. Ok, meu amigo, ok, minha amiga, agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis, imobiliária de confiança e qualidade, tem sempre as melhores opções para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com meu colega Rodrigo Finardi, que está aqui conosco, prevenido aí contra o Covid-19, com a sua... Abandonou a máscara do Batman, Finardi? Eu tenho várias, né? Eu sou um cara, assim, eclético. É certo. Vamos aos destaques da coluna desse fim de semana na nossa tela, porque unificação de boletins da Covid-19 deixaria a população melhor informada. Sabe, eu fiz essa análise, depois desse período todo que a gente está recebendo boletins, e eu vejo que a própria população, quando consome o conteúdo que tu produz, tem muitas dúvidas com relação aos boletins divulgados. E nós mesmos, da imprensa, a gente acaba recebendo os boletins, que na verdade são 5 boletins, vou deixar claro aqui para poder explicar, são 5 boletins. Um é da Secretaria Municipal de Saúde, um é da Fundação Hospitalar Santa Terezinha e um é do Hospital de Caridade, que há pouco tempo começou a divulgar. Tem aquele esporádico, que é na segunda e na quinta, que é da AMAL, que é a situação geral dos municípios da AMAL. E tem ainda o tempo real do Estado. Quando tu vai tabular todos esses números, nunca bate, né? É uma coisa louca, a gente fica batendo cabeça e acaba, de repente, desinformando sem tu querer. Porque entre um boletim e outro muda, e tu nunca sabe os reais números, né? É sempre aproximado, são reais. Eu não estou dizendo que está errado os boletins que cada um divulga. Eu só acho que, por ser uma pandemia, calamidade pública, nós poderíamos ter unificado tudo isso. Era uma questão da comunicação da prefeitura puxar para ela
né? E lá eles mandam um boletim só. Para começar, o comitê da AMAL e do município de Erechim, que é a maior cidade, tinham que ser juntos ali, né? Eu acho que até poderia ser, eu acho que poderia melhorar, cara, para ter uma informação mais qualificada e mais certeira para a população. Aí começa aquelas dúvidas, estão maquiando tudo, cara, que eu não acredito que estão maquiando, porque as UTIs não estão cheias. Eu fui nos hospitais, vi, então eu não acredito nisso que a população fala. Mas na maneira como é divulgado, dá margem para isso. Né? Então eu faço aqui, ó, não é em tom de crítica, apenas uma sugestão para pensarem. Tanto é que no final de semana já veio um boletim diferente do sábado. Veio longo, mas separados. Então eu achei importante que deviam conversar todo mundo e nós temos uma informação única. Uma coisa que a pessoa tem que ficar entender, que por exemplo, a pessoa está falando, é que aumentou bastante os números de casos, é que Erechim tem testado mais, por isso tem aparecido mais. Não quer dizer que antes também não tinha caso de Covid-19. Né? Eu citei um exemplo nessa matéria que fica muito claro qual é a minha dúvida. A semana passada veio um boletim da Fundação Hospitalar Terezinha e lá aparecia 2 óbitos. Um era suspeito, que eles iam investigar, ainda não veio o resultado, e outro não era Covid, do óbito. Mas se não é Covid, ele não devia nem estar no boletim, né? Tu vê como confunde. Se eu morrer de outra coisa, não é Covid, por que o meu nome vai estar lá no boletim da Covid? Então, essas questões, essas observações que eu faço para tentar, para todos nós, para melhorar, né? Depois o pessoal acusa ele de dizer que está tentando aumentar o número do Covid, mas é coisa simples que tem que cuidar. Vamos seguindo por aqui, porque a gente vai seguir falando do Covid, dessa vez das autoridades. Olha, dessa vez o presidente da Câmara de Vereadores testou negativo para Covid. Cara, eu falei com ele, ele me mandou o exame, por que isso? Tu sabe que na Câmara deu um caso positivo de uma assessora parlamentar do vereador Leandro Basso, o Basso deu negativo, outro assessor deu negativo, mas além disso ele tinha mais um motivo para fazer, ele teve contato com o Fábio Vendrúsculo, né, que deu positivo para a Covid. Então ele fez porque tinha, por exemplo, 2 contatos e deu negativo. Muito bem. Município desqualifica a nota de repúdio do CIMI. Essa briga vai longe, né, tu notou? Primeiro o prefeito falou algumas coisas semana passada, aí o CIMI fez uma nota de repúdio, e a prefeitura emitiu uma nota, então, na sexta-feira, repudiando as declarações do CIMI que era mentirosa. É uma coisa entre o executivo brigar com o funcionalismo, num período que não teve o aumento salarial, o dissídio que agora, então, não terminou isso. Isso aqui é uma coisa que não vai dar muito desdobramento, se eu acredito. É uma situação bem complicada. Olha, aqui está aquela história que pela primeira vez que eu vi isso aqui, eu nunca tinha visto. O vereador e prefeito de Aratiba recebem homenagem, mas é da Câmara de Vereadores de Erechim. Tu sabe que a semana passada eu trouxe isso no sábado, que ia ser votado na segunda, né? Então, agora que ele recebeu as homenagens, eu achei que eu tinha que voltar no assunto, porque eu escrevi o quê? O Araújo está dando uns cutuque nos próprios colegas que não quiseram baixar o salário, e na Câmara de Vereadores algumas ações, porque ele elogia Aratiba e elogia Erechim, o executivo. E ele homenageia um vereador de fora, que pega o seu salário e doou para fazer um quarto, 18 mil e pouco, aqueles quartos de Abraço Santa. E o discurso dele, segunda-feira, foi muito pesado. Ele fez umas acusações muito fortes. Então eu fiz só o registro aqui, ó, o Granzotto, né? O Mário, essa aqui eu acho que é a mulher dele, não sei quem não, é a secretária de saúde do município. Que eu não conseguia, não conheço. A Meigele. Então tá aí, ó, foi feitas as homenagens. Muito tá aí, bem. registrado. Aliás, parabéns aí. Brigas políticas à parte, realmente é um belo trabalho que está sendo feito lá no município de Aratiba, aí pela prefeitura, aí no combate. Mas Aratiba que ainda não registrou nenhum caso. Reforma extremamente irrelevante. Está sendo votado hoje do Igor Rossetto, ele pede que se faça o calçamento ou que se reforme ali entre o terminal e a feira do produtor. Quem caminha ali, cara, parece, é tudo, já vi gente torcer joelho, torcer tornozelo ali, então ele pega e se arruma aqui. Olha aqui, aqueles 50 metros ali, é terrível aquela coisa ali. Então, ele está fazendo esse pedido hoje, vai ser, nesse exato momento, está quase sendo aprovado, e vamos ver se o executivo vai fazer. Mas eu achei uma bela iniciativa do vereador. Isso aí. Em 100 metros, 2 semáforos e uma faixa elevada. Aliás, eu tenho uma reclamação. Botaram lá embaixo, quando você passa o cemitério Jardim da Saudade, tem aquele semáforo, que você não tem lá. Na descida lá embaixo, na Espírito Santo daquela rua, botaram um quebra-mola e não pintaram o quebra-mola. Adivinha só? Eu decolei. Aí isso que eu tava devagar, né, cara? Mas o carro, bum, embaixo. Eita! O que é isso aqui, ó? Em torno ali do Santa Terezinha, lógico que precisa mais semáforo, é muito caos, muita coisa, eu acho extremamente importante ali, porque na 20 de outubro aqui, de trás do Santa Terezinha, aqui para cá do Santa Mônica,
Ali, uma vez eu fiz uma matéria, alguns anos atrás, era a esquina que mais dava acidente, Erechim. É verdade. Realmente, botaram um semáforo ali, que bom. Só que nós temos um outro a 100 metros na frente. E entre esses dois semáforos, tem uma faixa elevada. Puta, aí é para matar, né? É para matar. Então tem muitas reclamações, tudo. Até pode alegar que são pacientes que podem ir do Santa Mônica pro hospital, mas quem vai no Santa Mônica não vai ter convênio, não vai no Santa Terezinha, né? Pode ser algum exame que o Santa Terezinha contrata particular do Santa Mônica. Mas eu acho que ele não tem razão de ser. Tu deu 2 semáforos, tu pode eliminar. É uma questão óbvia. A faixa elevada. E esse é um pedido do vereador Serginho, né? Que também está sendo votado hoje. Eu queria pedir para o município sinalizar lá embaixo, na Espírito Santo, lá, porque não sou só eu que voei lá naquele quebra-mola. Lista de espera para cirurgias, Finardi. Isso aí também é um pedido de hoje, né? Da manhã nós vamos trazer o resultado dessas votações do vereador Aldalzotto, querendo saber o critério da lista de esperas de cirurgias eletivas, que parou com a Covid, né? Como é que é feita as especialidades, como é que é a quantidade e como é que é o critério de quem faz, né? É um pedido importante que, apesar da Covid, que é grave, mas tem outros problemas também que a população sofre, né? Muito bem, tá aí os destaques de hoje. Hoje tem sessão da Câmara de Vereadores e amanhã tem mais coluna Pente Fino, né? Certo, Finardi? Tem uns aí que... Bom, deixa para amanhã, não vou alertar os gansos. Rápido intervalo, na sequência a gente está de volta. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 99380031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Eu quero pedir a sua atenção, apenas um minuto. É que eu quero te contar a história da Jenny, uma guerreira que já partiu deste mundo, mas deixou aqui anjos que agora precisam da sua ajuda para seguir ajudando a muitas crianças. A Liga do Bem Jenny é um projeto que auxilia crianças que combatem o câncer na ala oncológica do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e ao CAC, Casa de Apoio à Criança com Câncer. Essa história começa com a força de uma mãe, a Cristiele, mãe da Jennifer, que após ela partir, decidiu seguir ajudando crianças que também lutam contra o câncer.
Com o apoio de diversas entidades e parceiros, o projeto auxilia as famílias nos gastos com alimentação e dá apoio na estadia enquanto acontece o tratamento. Tudo começou com pequenas doações de alimentos, roupas e objetos, e a realização de leilões online, todos unidos em uma corrente de solidariedade no Facebook. Além de realizar projetos de incentivo a doações de cabelo, para confecções de perucas para as crianças e a doação de medula óssea. Esse projeto não pode parar e ele precisa da sua ajuda. Entre em contato e seja um voluntário. Ajude quem precisa de você. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. O Santa Mônica conta com um moderno equipamento para tratamento de cálculos urinários, litotripsia extracorpórea. As vantagens da litotripsia são inúmeras. Tratamento sem internação, sem cirurgia e com rápida recuperação. O procedimento é realizado por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis: Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dércio Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários, Santa Mônica, na Rua Itália, fone 3522-0500. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.
Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias e aqui a informação não para. Vamos direto aos destaques do Bom Dia impresso e digital com o Natan Breitenbach. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia. E a chuva chegou neste fim de semana com chuva aqui no município, e o tempo agora, esta próxima semana, deve permanecer seco. A coluna do Rodrigo Finardi está falando que vereador e prefeito de Aratiba recebem homenagem e também em 100 metros, 2 semáforos e uma faixa elevada, o que também causa aí muitos comentários, entre os condutores aqui do município. O Ministério Público Federal instaura procedimento para fiscalizar recursos enviados a Erechim. Ao todo já foi repassado mais de 1,3 milhão. Na página 4, a coluna de opinião, e na 5, o Bom Dia Entrevista esteve conversando aí nas nossas lives diárias, com os dois diretores, o diretor do Hospital Santa Terezinha e também do Hospital de Caridade aqui do município, Leandro Zanotto, e também a repórter Isabel Seabra, estiveram conversando com eles para saber aí a missão que tem, de se adaptar também frente à pandemia. A página 7, é preciso se reinventar, diz aí um professor de dança, aqui do município, que também vem incentivando a cultura local. Na página 8, o Olhos de Águia do Salus Locke vai estar falando sobre o agronegócio, também ele tem a parte de curtíssimas. E na 9, após a pandemia, olha, a educação gaúcha já vem 2 meses sendo afetada aí, pelo isolamento social, e especialistas destacam a necessidade de recursos para o retorno às aulas. Na página 10, a Universidade Regional Integrada, a UREC de Erechim, abre inscrições para o mestrado e doutorado em educação. E a vacinação contra a gripe continua aqui no município. A página 12, o que é, afinal, as mínimas e máximas do jornalista Igor Miller, ele vai estar falando aí sobre isso. E o fim de semana foi caderno de BD Saúde. O caderno destacou aí sobre as doenças causadas pelo frio durante a pandemia, que também devem ter esforços aí, também cuidados redobrados. Está falando também sobre a hérnia de disco, algumas doenças aí, também a prevenção do câncer da boca, sinais suspeitos de câncer, a importância de se praticar esportes. E na página 13, o Detran do Rio Grande do Sul prepara a retomada gradual de exames de direção. Tem os classificados do Bom Dia. E o caderno também do PET este fim de semana, olha a importância aí também de resgatar animais abandonados, 8 dicas aí para você saber o passo a passo como também ter o seu animalzinho. Tem muita gente aí que, a gente sabe, o animal quando ele é comprado em pet shop ou de um proprietário, ele é bem cuidado, ele ganha ração, comida, tudo mais, água, ele tem os cuidados, mas agora aquele animal que, principalmente agora em época de frio, ele fica naquela situação, desamparado também. Então a importância aí de adotar. As dicas para a reforma do seu imóvel também é destaque da arquitetura e construção. Tem o caderno de variedades e na região, lá em Ponte Preta, tecnologia e serviços caminham lado a lado. E São José do Ouro, o deputado Alceu Moreira garante 225 mil para a saúde, que deve auxiliar também o município. Contracapa do Bom Dia destaca a questão das academias, a prática de esportes, atividade física
é essencial para a qualidade de vida, diz um professor e instrutor de uma das academias aqui do município. Eu lembro que mais informações você pode estar entrando no site www.jornalbomdia.com.br. Chegando para você agora o comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Como é importante a solidariedade num momento como esse que estamos vivendo, e a gente vê ações, muitas ações, né, muitas pessoas engajadas em trabalhos sociais, reunindo, doando alimentos, quer dizer, tentando achar uma forma de contribuir com tudo que está, enfim, com os problemas decorrentes de toda essa situação de isolamento, restrição do comércio, dos trabalhos, enfim, o impacto econômico que trouxe toda essa situação. Mas muita gente vem aí anonimamente fazendo o possível para que aquelas pessoas mais necessitadas possam pelo menos comer. Quem realmente não tem o que fazer, quem não consegue trabalho, porque tem muitas pessoas no Brasil e no Erechim, na região, que tiveram seus empregos prejudicados em função desse isolamento e da restrição do fluxo de pessoas e do impacto econômico que isso gerou. Então, como acho que a solidariedade é o que nos distingue nesse momento e o que vem fazendo a diferença para muitas pessoas. E uma outra questão que eu gostaria de salientar e que para mim parece cada vez mais evidente é justamente essa como é importante a ação ampla e estruturada de governos, de autoridades públicas, da estrutura pública como um todo. Porque quanto mais, o que me parece é que quanto é inversamente proporcional a ação ou omissão das autoridades públicas, no reflexo do que está acontecendo no dia a dia e tudo que vem decorrente aí do coronavírus. Então, faz toda a diferença ter ou não ter a ação do governo. As pessoas estão, a comunidade está dando uma resposta positiva. Ainda é preciso fazer mais, mas a comunidade, na medida do possível, está dando uma resposta positiva, trazendo alimentos, roupas, enfim, ajudando como pode. Mas é limitada essa ação, ela tem um limite. Ela é muito importante, mas ela não consegue chegar naqueles níveis onde o governo tem que atuar. Que aí vem a questão dos recursos, da orientação em massa para as pessoas, dos medicamentos, dos EPIs, contratar novos médicos, mobilizar empresas também para conseguir, ou mesmo conseguir alimentos para doar para pessoas carentes. Quer dizer, a ação do poder público ela pode ser muito mais abrangente. E faz toda a diferença nesse momento. Então, o reflexo do que está acontecendo também é um espelhamento nesse sentido. Quer dizer, quanto mais o poder público se afasta das suas responsabilidades, pior fica a situação, no meu entendimento. E quanto mais ele entra na realidade e tenta colaborar em todos os pontos que ele pode atuar, a situação fica teoricamente sob controle, porque já não tem mais controle. Então, usando essas duas esferas, quer dizer, pessoas na comunidade, poder público, acho que esse casamento é fundamental. As pessoas vêm tentando fazer. Eu acho que a comunidade vem tentando dar uma resposta. E eu venho falando isso repetidamente. Mas o poder público tem que intensificar a sua visão, a sua ação e ampliar a sua visão para que cada vez mais os resultados, cada vez mais se tenha um controle e uma gerência sobre tudo o que está acontecendo.
apesar de a gente estar numa situação relativamente confortável aqui no Alto Uruguai, ainda nós não atravessamos o inverno. E o frio traz consigo doenças respiratórias, traz uma leva de pessoas grande para os hospitais, UBSs. A gente já viu que o vírus está interiorizado nos municípios todos, praticamente, já se interiorizou nos lugares mais remotos e distantes, enfim, nas comunidades, nos municípios menores. Então, ainda temos muito que caminhar. E falando de Brasil, para finalizar, o Brasil, a situação continua extremamente preocupante e complicada. Muitos casos e as mortes se avolumam a cada dia. Já se passou das 22 mil mortes, 360 mil casos, sendo que tudo isso estima-se que seja subnotificado. E aonde isso vai parar? Ninguém sabe e não tem nem noção do que isso vai acontecer se continuar nesse ritmo. É isso aí. Muito bem, gente, vamos falar da previsão do tempo, vamos ver como é que fica o clima ainda nesta segunda-feira. A semana está começando, te liga! Uma massa de ar frio de origem polar ainda vai predominar sobre a região sul do país nesta segunda-feira. Tem risco de geada no norte gaúcho, no centro-oeste de Santa Catarina e em parte do sul e sudoeste do Paraná. A previsão é de um dia ensolarado em praticamente toda a região. Apenas em áreas do extremo sul e litoral do Rio Grande do Sul ainda vão aparecer algumas nuvens no céu. A mínima prevista em Florianópolis é de 11, máxima de 22 graus, mínima de 7, máxima de 19 graus em Curitiba. Ok, meu amigo, o programa de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho que você nos traz aqui nesse horário do meio-dia, viu? Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Um grande beijo no seu coração. Obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre e até amanhã nesse mesmo horário. Tchau, tchau.